Shalom Hashem, Pai do Senhor, Shala Alf, nesse 20 de junho de 2018, Teologia Flash. Não te glories contra os ramos, e contra eles te gloriares, não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirão, pois, os ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Está bem, pela sua incredulidade foram quebrados. E tu estás em pé pela fé, então não te ensoberbeças, mas teme. Porque se Deus não poupou os ramos naturais, Romanos 11, teme que te não poupe a ti também. Considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Para com os que caíram, severidade, mas para contigo a benignidade de Deus. Se permanecer na sua benignidade, de outra maneira também tu serás cortado. E também eles, se não permanecerem na incredulidade, serão enxertados, porque poderoso é Deus para os tornar a enxertar. Porque se tu foste cortado e contra a natureza enxertado na boa oliveira, quanto mais esses que são naturais serão enxertados na sua própria oliveira. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte sobre Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado, e assim todo Israel será salvo, como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. E esse será o meu concerto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que quanto ao evangelho são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos pais. Porque os dons e a vocação de Deus são sem arrependimento. Porque assim como vós também antigamente fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançaste misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes para também alcançar misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos a misericórdia. Ó profundidade e riqueza, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu o intento do Senhor, quem foi seu conselheiro, ou quem lhe deu primeiro a ele para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Amém. O mistério de Romanos 11 é a conversão nacional de Israel. Sempre será um mistério, assim como toda a história de Israel que nós vemos hoje é um mistério. A volta à Terra Santa, a volta dos judeus, a tecnologia de Israel, as bênçãos derramadas sobre aquele pequeno país, que não são poucas, e as libertações dos inimigos. Portanto, é profundo esse mistério de Israel. Mas Israel nacional será convertido ao Senhor Jesus. E a plenitude dos gentios será enxertada na mesma oliveira de Israel. Então, isso é a parte da teologia que se chama eclesiologia. A igreja precisa ter cuidado, como diz no verso 20, para não se ensoberbecer, se orgulhar e dizer: eles foram cortados de vez. Paulo diz que não, calma. Eles serão, por ciúmes até, reenxertados dos gentios. Eles são inimigos por ciúme, por acharem que Deus lhes desposou para sempre, mas não aceitou os gentios. Então alguns pensaram assim. E Deus então levantou o Israel de Deus dentro desses, para divergirem dos que queriam ser justificados por liturgias religiosas, e não pela revelação bíblica do Messias Jesus. Shalom Hashem, paz sobre Jerusalém. Este é um ponto da eclesiologia. A igreja é o reino de Deus, é a casa de Deus, é o ramo da raiz de Israel, mas ela absorve muito daquilo que é Israel. Mas não substitui Israel, porque Israel será convertida no final, junto com a igreja, se esta não se ensoberbecer e cair. É mistério profundo, não é fácil entender essa questão, mas é uma questão chave na eclesiologia bíblica teológica da dogmática cristã. Israel vai voltar, e voltou. Agora vai se converter plenamente. Já tem 15 mil judeus messiânicos em Israel.
e vai ser uma grande bênção para as nações, principalmente as cristãs. Shalom Hashem, falou Alf, Teologia Flash.